tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Pouco aqui ausente do Papo de Escada por conta de alguns compromissos, de alguns afazeres, de alguns projetos. E aí a gente some um pouco, né? Mas aí a gente está de volta. E eu estou de volta firme e forte, não tão firme, mas forte, para o nosso Papo de Escada. E o nosso Papo de Escada hoje trata de uma coisa muito delicada, que é o respeito, que deve ser uma via de mão dupla. Você respeita a pessoa para você receber o respeito, né? E o que eu tenho observado é que tem alguns seres humaninhos, né, que não respeitam a filosofia de vida da outra pessoa, não respeitam a concepção filosófica, seja crença, credo ou religião, não respeitam o gosto musical, não respeitam a maneira como você vive. É uma falta de respeito no termo geral. Eu estou falando disso com experiência própria, porque eu sempre trago experiências próprias, então vamos de amizade sincera e verdadeira. Então vamos começar a falar sobre o respeito que as pessoas têm que ter umas com as outras. Essa via de mão dupla, como eu falei, essa reciprocidade que não deve ser só de você, mas tanto de você como da pessoa que você convive, seja namorado, parente, amigo, pai, o que for, né? Então, vou dar um exemplo próprio, típico, de uma pessoa que não tem respeito com a crença de outra. E eu estava, uma certa vez, recebi uma amiga na minha casa, e eu coloquei uma música do Caetano Veloso, e depois essa pessoa fez um comentário comigo, dizendo que aquela música invocava o mal. E eu fiquei pensando assim, gente, aonde que essa música, que é um produto cultural, invoca o mal? Mas eu falei, eu vou respeitar a loucura dessa pessoa, né? Mas depois, deixa eu sair aqui no coraçãozinho, eu fui vendo que essa falta de respeito diz respeito a tudo. Ela não respeita a crença, o credo, a religião, a maneira com que você se veste, a maneira com que você cria o seu filho, a maneira com que você transita pela sociedade, ela não respeita nada. Na verdade, o que é que acontece? Essa pessoa vive num mundo, numa bolha, isolada hoje, sozinha, porque para ela, o mundo dela basta. Ela não consegue se socializar, para ela todo mundo está errado, para ela todo mundo faz as coisas de maneira errada, para ela todo mundo nada contra a maré. Só que ela esquece de uma coisa, ela esquece que falta a reciprocidade, o respeito. E a liberdade de uma pessoa, ela termina esse começo de liberdade do outro. Opa, caiu aqui enfim. E aí, e quando você percebe isso, a falta de respeito, nas mínimas coisas, seja ela na maneira em que você vive, na sua concepção filosófica, na maneira com que você decora a sua casa, que ela já tinha feito um comentário dentro da minha casa que eu tinha muita coisa que ela ia jogar fora. Gente, com que autoridade essa pessoa tinha que entrar na minha casa para descartar coisas, né? E diga-se de passagem, eu infelizmente tive que me hospedar na casa dela por um dia, e a casa dela é um pardieiro. Nunca que eu ia falar isso para ela, porque eu tinha um respeito em relação ao gosto dela. Mas ela teve a ousadia de falar isso na frente de pessoas que da próxima vez que estivesse na minha casa ia descartar muita coisa. Gente, que falta de respeito, que deselegância, né? Que falta de ética, que falta de letramento. Então, para vivermos em sociedade, a primeira coisa que a gente tem que ter é essa socialidade, essa socialização. E a socialização ela é sustentada pela base mais sólida que existe entre amigos, entre amores, entre família, que é o respeito. No momento em que acaba o respeito, acaba todo e qualquer tipo de relacionamento, seja de amor, seja de amizade, seja familiar. Mas é isso. Esse é o nosso Papo de Escada, que trata hoje sobre respeito. Então, respeite as pessoas, independente do que elas gostam, como elas se vestem, para que você receba também, em troca, respeito. Nunca desrespeite, principalmente as pessoas que você diz que são amigos ou amigas, né? O respeito vai ser o alicerce que você vai manter toda essa amizade. No momento em que acaba o respeito, quebrou o vaso que nunca vai mais se reconstituir, que é a amizade. O quanto de ofensa eu tenho que aguentar das pessoas que eu convivo, familiares e amigos, até realmente cortar eles da minha vida?
E ele disse: o quanto de veneno você tem que tomar para morrer? Nada. Você não tem que aguentar nada. Queridos, nosso papo de escada termina por aqui. Eu fico desejando muito respeito com seus amigos, com as pessoas que estão ao seu redor, para que você consiga manter relações sólidas, sejam elas de respeito, de amor, de amizade ou traços familiares, ok? Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado, né? Mas assim, geralmente no nosso papo de escada eu trago coisas que eu tive experiências próprias para me poder compartilhar com vocês e alertá-los de coisas ruins que possam acontecer. Se eu soubesse que existiam essas pessoas, como é que se dizem, que se passam por amigos quando na verdade não são amigos, são inimigos disfarçados de amigos, eu não teria passado por tantas coisas que eu passei. Mas é... Então aprenda uma coisinha e eu termino aqui. O dia que pessoas descobrirem que você tem coragem para promover e para rebaixar quem se relaciona contigo, ela te respeita. Pode ser quem for, meu. Ultrapassou seu protocolo, comigo não se relaciona desse jeito. Mas não, sabe o que acontece? Você vai tolerando. Você não define como é que vai ser, então as pessoas vão descobrindo como é que te trata, como é que lida com você. Para com isso. Para com essas coisas. É assim que funciona. Tem respeito pelo ser humano que você é. Nós somos indivíduos, quer dizer, indivisível, único. E tente realmente, nesse turbilhão de pessoas que te cercam, saber triar, separar o joio do trigo e que você consiga ter mais trigos do que joios na sua vida. E é isso.